maioria branca possui uma cultura mais desenvolvida e que a minoria indígena possui a cultura menos desenvolvida, se prioriza uma delas em detrimento da outra e se submete, vamos dizer assim, a minorias, maiorias. Bom, o que está acontecendo hoje também, a contrário senso, né? Está se desenvolvendo, e isso no mundo inteiro, né, uma consciência sobre a importância de defesa das minorias. Agora, será que esse também, será que se trata unicamente de resolver um conflito entre índios e brancos, né, pelo princípio da maioria ou pelo princípio da minoria? Eu acho que tem que se pensar realmente, na verdade, no diálogo entre ambos, né? Porque o que nós temos visto, na verdade, é que não existe, na justiça brasileira, por exemplo, com relação aos índios, não existe esse diálogo. O exemplo que eu trago para vocês aqui é real. Agora, o CNJ, hoje, no Brasil, nós temos, né, um Conselho Nacional de Justiça, hoje, que está tentando atuar, foi criado, né, pela Emenda 45, para supervisionar as atuações do Poder Judiciário, para tentar, vamos dizer assim, corrigir algumas distorções que lá sejam cometidas. Bom, deixando de lado a discussão que possa causar a existência desse Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o que acontece é o seguinte: agora um caso bem recente, saiu em vários jornais. O CNJ descobriu 500 índios presos numa prisão de segurança máxima no Mato Grosso do Sul. E aí, eu vou dizer qual foi o crime que eles cometeram. E certamente nós abriremos uma polêmica sobre o que é certo e o que é errado. Existirão pessoas que estarão de acordo com a atuação da justiça brasileira, né, oficial, tendo prendido esses 500 índios. Tem outras pessoas, como eu já me coloco nessa posição, não estão de acordo com essa, eu diria assim, com essa medida de submetimento da cultura indígena à cultura branca. Porque qual é o crime que eles foram acusados? Eles foram acusados de manter relações sexuais com menores de idade. Mas acontece que na cultura deles isso não é considerado crime. As relações sexuais, eles têm outro patamar de entendimento do que sejam essas relações sexuais e quando é que começa a ser crime ou não, como nós temos o nosso patamar. Aí mas aí isso não é certo, ter relações sexuais com menor de idade. Sim, mas ele nem não coloca em questão isso. Para ele é natural, é normal, não é um erro, não é um problema moral, né? E no entanto a justiça brasileira, vamos dizer assim, a partir, sei lá, não sei os detalhes, né? Essas pessoas estão nessa penitenciária de segurança máxima. O que eu quero dizer? Não está havendo diálogo. Porque muitos desses índios, o CNJ agora descobriu, eles não sabem nem se expressarem na nossa língua. Eles não sabem por que estão presos até agora. Eles nem compreenderam todo o processo que aconteceu. Aí alguém vai dizer, não, mas escuta, professor, mas tem que considerar também que hoje eles já estão aculturados e tal. Tudo bem, tem que se verificar isso aí mesmo, né? Mas, lamentavelmente, também isso não foi feito, esse tipo de cuidado não foi tomado. Por exemplo, da realização de perícias antropológicas para ver se eles têm senso, né, que tipo de esclarecimento eles teriam. Os casos dos conflitos de direitos fundamentais são inúmeros. Nós, lá na Faculdade de Direito, temos trabalhado muito, por exemplo. Agora vamos começar a aprofundar um pouco a discussão também sobre a lei de anistia e a decisão do Supremo. Foi certo ou foi errado? Qual é, né? Então, muitos de nós temos nosso ponto de vista. Talvez tenhamos que recorrer a esses tribunais internacionais que eu falava que também têm suas dificuldades. Então nós estamos um pouco com a galinha, com a raposa no galinheiro. Outro tema que eu achei fantástico, assim, que demonstra muito uma questão crucial para os direitos humanos, é que hoje nós vivemos em sociedades modernas, ditas sociedades modernas, sociedades norteadas pelo interesse, regulamentadas pelo direito. Mas ao lado delas nós vivemos, existem comunidades, vidas comunitárias, que são aquelas sociedades mais regidas pela moral, que pensam assim na unificação dos seus membros
mas por um ponto de vista comum sobre o mundo, né? E aí eu estava me lembrando do grande debate que ocorreu entre uma visão mais societária, mais cientificista, mais modernista, né, por um lado, e uma visão mais comunitária e mais, eu diria assim, mais moralista, né, por outro, a discussão que ocorreu sobre as células-tronco. Né? É uma interessante, frutífera discussão para quem quer discutir direitos humanos, né, hoje. Essa discussão que aconteceu, né, no Supremo Tribunal Federal é muito importante e me parece que há uma certa luz, então, nessa questão do diálogo e da democracia, porque a justiça brasileira começa a perceber a importância das audiências públicas, né? E também que as discussões, né, e que as decisões do Supremo não devem ser tomadas unicamente por técnicos especialistas, devem-se trazer pessoas que conhecem as outras ciências. Ali a discussão foi nada menos, nada mais do que centrada na questão da vida, né, como todos nós sabemos, e a questão do início, do desenvolvimento e do fim da vida. Só que nós temos 3 eixos fundamentais que são os direitos humanos. Quando é que é esse início de vida? Quando é que a vida inicia? Né? Quem de nós tem absoluta certeza disto? Não podemos viver unicamente com os avanços empíricos, científicos, né, dos laboratórios e dos interesses farmacológicos existentes, ou temos que ter uma outra visão? A questão hoje do fim da vida, né, também é uma discussão interessante agora ocorrida, a questão da ortotanásia, né? Em que medida devemos ou não prolongar, né, demasiadamente a vida de pessoas com doenças realmente terminais, né? Outra coisa que eu vejo assim dentro desses conflitos constitucionais, assim como um tema altamente candente, é a discussão seguinte: é possível uma pessoa exigir como um direito humano seu, né, o amor dos pais? Né? Essa é uma discussão que está muito hoje, ainda está, eu acho que acontecendo muito, embora já existam decisões tomadas, o Bruno daí também pode falar. Existe a possibilidade de alguém entender que possui o direito humano ao amor dos pais, e que caso não ocorra esse amor dos pais, ele poderá exigir na justiça esse direito? Outro tema interessante que nós temos discutido lá e que está muito em voga, de conflitos de princípios, é a questão dos conflitos entre o direito à privacidade e a liberdade de informação. Isso é muito importante numa sociedade democrática, porque nós temos que ver em que medida, né, a exposição, por exemplo, de um político, né, é do interesse da comunidade, ou se de algum modo não há uma invasão da privacidade. A questão dos artistas hoje, né, o caso Cicarelli é famosérrimo aí, né, nem vou entrar em detalhes, mas é um caso super interessante, né, dela ter, vamos dizer, sido captada, né, fazendo aí carícias, né, tendo relações afetivas. A questão outra que nós tratamos muito hoje e que está em voga, que tem uma decisão do tribunal, dos tribunais agora bem recente, é a questão do fumo, né? A questão da possibilidade do uso do tabaco e da possibilidade do usuário do cigarro, né, poder responsabilizar as empresas fumageiras pelas doenças que a ele forem causadas, se ele tem direito à indenização ou não. Então é uma discussão muito interessante. Agora aconteceu uma decisão, acho que até no STJ, né, no STJ, dizendo que quem acaba doente pelo uso do cigarro não tem direito à indenização. Eu ainda luto pelo, eu diria assim, acho que aqui nós temos 2 conflitos, nós temos 2 princípios bem claramente em conflito: a liberdade econômica, o direito à liberdade econômica, que é fundamental nas nossas sociedades, mas por outro lado nós temos o dever de resguardo da saúde, né? O princípio de defesa da saúde, que é dever do Estado, né? E nesse